Olá pessoal, eu sou a professora Verônica, gestora e coordenadora do Polo da Unopar de Ouro Preto do Oeste, Rondônia, e eu vou passar hoje algumas informações para vocês, algumas orientações relativas às dúvidas que vocês têm sobre estágio, portfólios, enfim. Primeiramente eu gostaria de pedir para vocês sempre ficarem atentos para dar o aceite digital no contrato de vocês quando vocês acessam o portal do aluno AVA pela primeira vez no semestre ou no primeiro semestre ou nos semestres seguintes. Sempre precisa dar o aceite digital no contrato, faça a leitura e faça o aceite digital no contrato. Outra dica, quando você entra no seu portal, verifique disciplina por disciplina, quais atividades você vai ter, quais são os prazos, tá certo? Quais são as datas, faça um planejamento de estudos. Eu peguei aqui o portal de uma aluna para dar um exemplo para vocês, é do curso de pedagogia, mas isso serve para todos os cursos, tá bem? Eu peguei desse curso porque aqui tem vários exemplos para eu falar para vocês. Uma outra dica, entre na matriz aqui, olha, download da matriz curricular, conheça as disciplinas que você vai estudar em cada semestre. Tem muita gente que tem dúvida, professor, eu tenho TCC, eu tenho estágio. Na matriz curricular, você vai saber quais disciplinas você vai estudar durante todos os períodos, todos os semestres. Também a duração, nesse exemplo aqui, pedagogia são 6 semestres, ou seja, 3 anos. Então, pela matriz curricular que você consegue fazer o download aqui, você vai saber quais disciplinas você vai cursar. Outra dica, não deixe de irem aqui no apoio ao estudo, baixar o manual acadêmico e o manual de avaliação continuada, que explica sobre pontuação, pontuação do fórum, pontuação dos portfólios, tá certo? Baixem esse manual e leiam, e caso tenha alguma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco. Olha só, aqui fala tabela geral de pontuação, como funciona, a disciplina prova, o que é avaliação formativa, que é o fórum e avaliação virtual, como que é pontuado o engajamento AVA, as atividades interdisciplinares, tá bom? Desafio nota máxima, olha só. Então, é importante que vocês façam a leitura desses manuais, porque às vezes vocês ficam em dúvida e tem no próprio ambiente de vocês. Vamos falar um pouco agora sobre o estágio. Muitos alunos que precisam fazer estágio, nesse caso está aqui, olha, ele aparece entre as disciplinas. Isso serve para os outros cursos também, de repente contábeis, né, vai aparecer o estágio. Vocês têm duas opções para realizar o estágio nesse semestre. O estágio presencial ou adaptado Covid. Quando vocês entram na disciplina de estágio, tem aqui, né, teleaula, portfólio e as leituras. Nesse portfólio, pessoal, é que vocês vão saber, se você optar por fazer o estágio presencial, você vai ler todos os documentos, exceto os que têm a palavra, a frase atividade Covid na frente. E se você optar por fazer o adaptado Covid, que você realiza na sua casa, por meio de simulações, você vai ler somente os documentos que tem na frente adaptado Covid, tá certo? Muitos alunos ficam em dúvida se tem que fazer os dois ou qual documento ler. Então, se você vai fazer na sua casa, é o adaptado Covid, você vai ler os documentos que tem adaptado Covid na frente. Se você preferir o presencial, no caso nas escolas, no caso de pedagogia, né? No caso de contábeis, escritórios contábeis, educação física também nas escolas ou bacharelado agora nas academias. Então, se você optar pelo presencial, você vai fazer a leitura de todos os documentos. Eu indico que comece pelo manual e depois o plano de trabalho. Então, sempre lembrando, se você vai fazer o adaptado Covid na sua casa, leia somente os documentos do adaptado Covid. E se vai fazer o presencial, você vai ler os outros documentos, tá bom? O primeiro passo, entrou aqui no estágio, tem esse botão, carta de apresentação de estágio. Vocês têm que trazer essa carta impressa ou pode solicitar para o Polo imprimir e assinar, porque vocês têm que levar essa carta de apresentação, seja na escola, ou no escritório, ou academia, o local onde você vai estagiar, você tem que levar essa carta de apresentação
se apresentando como acadêmico da Unopar. Depois, trazer para a gente os dados do local que você vai estagiar, para que a gente possa fazer o cadastro, para então liberar o termo de compromisso e os outros documentos que vai citar aqui no manual e no plano de trabalho para quem optar por fazer presencial, tá certo? Então isso é muito subjetivo de cada um. Quem tem condições de estagiar presencialmente, acha que vai ter uma experiência bacana, faça, e tem a possibilidade, tem um local para estagiar, faça o presencial. Se não, faça o adaptado Covid. Se você também não tem um local, entre em contato com a gente se você gostaria de fazer presencial, porque sempre as empresas ou escolas entram em contato conosco precisando de estagiários também, tá certo? Atentem-se também aqui no estágio para as datas de envio dos documentos. Quando você entra aqui, ó, em portfólio, tem todas as datas, olha, até nesse caso aqui, até 23/10, a realização para enviar os documentos, tá? Ó, então tem tudo aqui quando você entra no portfólio, para você não perder as datas. Então essa é a diferença entre o presencial e o adaptado Covid. Com relação às atividades interdisciplinares, aparece aqui em último, né, no portal de vocês. Quando você entra, você verifica o que você tem que fazer. Nesse exemplo, ela tem um portfólio individual porque é modalidade 100% online. Se fosse modalidade semipresencial, seria o portfólio em grupo, certo? Se você não tem um grupo, entre em contato conosco, comigo ou com a secretaria para a gente colocar você em algum grupo. Tem o desafio nota máxima, que é pontuado, né, vale 2.000 pontos e de repente lá no final do semestre pode salvar uma reprovação. Então tem gente que pergunta, professor, é obrigatório? O desafio nota máxima não é obrigatório, porém é uma pontuação muito importante que pode te salvar lá no final do semestre. Importantíssimo, só um minutinho, deu um problema aqui. Importantíssimo para quem tem avaliação de proficiência, pessoal. Essa avaliação de proficiência, ela sim é obrigatória, tá certo? Tem as datas, olha só. Nesse exemplo, 20/11 tem a primeira chamada, 24/12, segunda chamada para quem perdeu, e recuperação 11/12. Então, no dia 20/11, a avaliação de proficiência não aparece aqui. Ela aparece lá em agendamento de prova, igual às outras, aparece aqui no agendamento de prova para você, tá certo? Ela é obrigatória, você tem que tirar no mínimo 200 pontos para não reprovar em todas as disciplinas, então isso é muito sério, muito importante. Se você tem avaliação de proficiência, não ignore, é obrigatório e você tem que tirar no mínimo 200 pontos para não ir para a recuperação e na recuperação também. Se você não tirar no mínimo 200, ela vale um total de 1.000 pontos. Se você não tirar no mínimo 200 pontos, você reprova em todas as disciplinas. Então, isso é muito sério e muito importante, tá bem? Algumas pessoas têm TCC e nem sempre ele vai aparecer como trabalho de conclusão de curso. Às vezes aparece trabalho de curso, projeto de ensino. Nesse exemplo aqui de pedagogia, essa disciplina gestão do projeto educativo é como se fosse um trabalho de conclusão de curso. Por quê? Porque olha só, aqui é um portfólio individual que é realizado, tem os documentos para fazer a leitura, tem o manual, tem o modelo desse trabalho e além da atividade valer 8.000 pontos, tem a pontuação de apresentação. Então equivale a um TCC. Às vezes a pessoa fica procurando lá pelo nome de TCC e não aparece, mas algumas disciplinas equivale a um trabalho de conclusão de curso, porque tem portfólio individual e tem também a apresentação. Essa apresentação será presencial no polo, nós vamos agendar, a apresentação é individual, mas nós vamos chamando de grupo em grupo para não acumular muitas pessoas no polo, para realizar essa apresentação, que também é obrigatória para essa pontuação, tá certo? Com relação às aulas práticas, aqui no polo somente licenciatura e bacharelado em educação física e o curso de enfermagem que tem aula prática. A frequência na aula prática é obrigatória, porque é feito tanto a lista como também a comprovação por meio de fotos.
e nós enviamos o cronograma dessas aulas práticas no grupo para que você acompanhe. Essas aulas práticas somente para licenciatura e bacharelado em Educação Física, para todas as modalidades, tanto semipresencial como 100% online, também no curso de Educação Física. No caso de Educação Física, tem a aula prática, até mesmo para o 100% online, é obrigatório. E aula prática também para o curso de enfermagem. Bom, pessoal, esses eram os assuntos que eu gostaria de trazer para vocês hoje. E caso vocês tenham alguma dúvida, não hesite em perguntar, em entrar em contato conosco, comigo ou com a secretaria. Para quem está entrando agora, tem um vídeo para você conhecer o ambiente virtual, então solicite se você não tem esse vídeo. São 13 minutinhos para você aprender a mexer no portal. O desafio nota máxima, quando você entra aqui no seu portal, ele aparece bem aqui, ó, em apoio ao estudo, ele vai ir para este link, o login e a senha é o CPF de vocês. Você vai colocar o CPF, quando pedir a senha você vai colocar o CPF novamente, aí vai abrir para você realizar as atividades, tá ok? Qualquer dúvida nós estamos sempre à disposição. Muito obrigada!